Amém. Boa noite. Boa noite, família Res. Quantos podem dar mais uma salva de palmas ao Senhor? Estamos gratos por estar aqui nessa noite. Sei que você também é grato, como eu, por estar aqui. A gente está há 9 meses, como foi passado aqui no vídeo. Não sei exatamente a história de cada um, eu nem sequer conheço a todos, mas eu tenho certeza que você já tem uma história aqui, nesse lugar, assim como eu. Eu passei a vida toda numa outra comunidade. E antes de... eu nunca pensei que um dia eu tivesse congregando, comungando com outros irmãos em outro lugar. E quando o pastor Samuel e a pastora Sabrina estavam voltando para cá, para o Rio de Janeiro, e a gente entrou... houve aquele contato de novo, a gente já se conhecia há muitos anos, e surgiu essa possibilidade de estarmos juntos desde o início, das primeiras reuniões, e construindo isso juntos, o novo, o desconhecido, aquela coisa de como vai ser. E eu não poderia, nem nos meus sonhos mais escondidos, imaginar que em 9 meses de culto acontecendo no teatro, já ia ter uma atmosfera assim de tanto amor, de tanto carinho, de tanta paixão, de tanto relacionamento. Quantos podem sentir isso? Quantos, ao chegarem aqui, são abraçados, são amados? Esse é o que é incrível, é o paradoxo que é a igreja. Vamos pensar comigo aqui, talvez alguns ainda nem me conheçam. Eu sou o Jorge, e eu hoje... a última vez que eu estive pregando, eu fiz tanta piada sobre os meus filhos que eu falei que hoje eu não ia fazer. Eu tenho 3. Só que a primeira coisa, eu estava quietinho ali. Quando um irmão chegou ali, o Fernando já veio falar sobre o meu filho estar tocando terror lá embaixo. Então, é impossível. Mas então eu vou sempre me apresentar como aquele que tem 3 filhos, junto com a Raquel. E você vê as crianças fazendo bagunça aí. Sim, são meus filhos, sim. Mas, voltando a falar sobre a igreja, o paradoxo da igreja, e por isso a gente tem que ser grato, e eu sou grato a Reis, aos pastores Samuel, Sabrina, Gabriel, a Kate, todos... exatamente, para comigo, para pensar no seguinte: em que lugar, no Brasil de 2022, de janeiro, fevereiro de 2022, em que lugar desse país hoje, existe um lugar onde... Eu vou brincar aqui. Meu Deus do céu. Não me leve... meu Deus... Em que lugar bolsonaristas e petistas iam se amar? Só na igreja, cara. Flamenguistas e vascaínos, crianças e idosos. Onde, nesse país, nesse momento, as pessoas conseguiriam se amar e se relacionar e conviver? Vai começar o G6, então tem o rally de G6, são 13 G6. Se você estiver pela Tijuca, pela região da Tijuca, pode ir lá em casa, a gente vai ter o GC, voltar a ter GC lá, Rua Uruguai 389-501, você está convidado. E a gente ia ser um GC de ping-pong, mas aí o pastor Samuel falou que ia ficar chato, que eu ia ganhar todo mundo. Brincadeira. Não, eu acho que só eu ia querer ficar jogando o tempo inteiro, Então vai ser uma coisa meio mista. Mas onde nesse momento a gente consegue reunir pessoas, ter paz, tranquilidade, compreensão, diálogo? Não existe nenhum lugar. A igreja é o melhor lugar. É o lugar que a gente consegue conviver mesmo com as diferenças. Então, eu passei a vida inteira em outra igreja e, de repente, estava aqui, comecei a estar aqui e as minhas preocupações foram pouco a pouco se dissipando, porque eu vi que o mesmo Espírito de Deus que estava lá, está aqui, e a mesma liberdade e o comprometimento que estava lá, está aqui, e a gente pode ser a mesma pessoa. Por quê? Porque não é um lugar, a igreja não é um lugar que a gente precisa usar máscaras, e a gente pode ser quem a gente é. Então, vamos dar mais uma salva de palmas pela igreja, agradecer pelo café.
Hoje a gente está continuando, né, o terceiro domingo da série Andando com Leões. Tem sido uma bênção. Os 2 primeiros domingos foram sensacionais. E vou puxar agora um pouco de sardinha. Em que igreja a gente ouviria uma palavra como a do primeiro domingo, que o pastor Samuel falou sobre sermos autênticos, sermos quem somos. Isso é incrível. E esse é o lugar que a gente ouve e é encorajado pelos líderes a sermos quem somos, a valorizarmos o que nós somos, que o que nós somos tem valor, é importante, contribui para o todo. Isso é maravilhoso. E hoje eu queria falar sobre... o tema de hoje é conexões e vícios, ou conexões versus vícios. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia, se você estiver aí com o celular, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Bom, o apóstolo Paulo ele diz assim, na versão NVI: levem os fardos um dos outros, assim e assim cumprirão a lei de Cristo. Levem os fardos um dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse domingo, obrigado porque em meio ao caos lá de fora, a gente está aqui. O Senhor nos trouxe aqui. Eu tenho certeza que não somos aqueles que são responsáveis por essa escolha. O Senhor nos trouxe, nós fomos atraídos por algo que transcende a nossa capacidade de decidir. E nós chegamos aqui, estamos aqui, e não estamos aqui para vivermos aqui, infelizmente. Ia ser tão bom. Mas o Senhor nos quer lá fora. O Senhor nos quer levando Jesus para cada canto dessa cidade. E para onde quer que a gente for, que o Senhor possa iluminar nossas mentes, abrir os nossos corações e que eles sejam como uma terra fértil, para que a Tua palavra seja uma semente que dê fruto em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje eu queria falar um pouco, a gente falou sobre autenticidade, a gente falou sobre... também reconhecer exatamente quem somos. E hoje eu queria falar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo no mundo como um todo, e como que a gente, como uma igreja, como pessoas que vivem em comunidade, em igreja, que são comprometidas com essa causa, como que a gente pode viver na contramão de todo um sistema, porque é dessa forma que eu e você vivemos. Se você é um pouco comprometido em viver com a igreja, ou em viver como igreja, se você não sabe, você é resistência. Nós somos um tipo de resistência. Não só porque sabemos dialogar uns com os outros, não só porque sabemos... E primamos pela paz um com os outros, mas porque, em meio a um mundo que anda na direção do individualismo, de uma cultura em que, cada vez mais, as pessoas elas vivem uma realidade que não é a realidade, que é um metaverso, que é uma realidade que não toca um ao outro, mas que se conecta, se desconecta, usa. Zygmunt Bauman, o filósofo, ele diria que é essa modernidade líquida que se esvai, né? É exatamente isso. E eu e você, como igreja, quando abrimos a palavra, a gente vê o apóstolo Paulo falando: levem os fardos um dos outros. Se a gente for entender um pouco do contexto, o apóstolo Paulo está falando à igreja de Gálatas. A igreja de Gálatas era uma igreja nova. Ele tinha pregado para os irmãos da Galácia, e lá eles se converteram,
ele fundou a igreja, e quando ele saiu, chegaram pessoas religiosas e queriam obrigar aquelas pessoas que estavam se convertendo a se circuncidarem, estavam querendo obrigar aquelas pessoas que estavam ali na igreja de Gálatas a seguirem os ritos judeus. Está todo mundo comigo? Todo mundo está entendendo? Então, o apóstolo Paulo ele fala, olha, vocês não precisam de nada disso, porque vocês são livres. O evangelho é, sobretudo, o evangelho que liberta a gente, ou que deveria libertar. A boa nova, o evangelho, do grego euangelion, é exatamente aquilo que, a boa nova de que eu e você, todos nós, todo mundo, nós éramos escravos e porque Jesus morreu na cruz, nós fomos libertos. Isso é o evangelho e é isso que o apóstolo Paulo fala para eles. Olha, estão querendo colocar sobre vocês vários fardos, vários pesos, mas não é esse tipo de fardo, esse tipo de peso que vocês têm que carregar. Porque não é cristão ou não é seguidor ou discípulo de Jesus quem faz esse tipo de coisa ou faz aquela outra tipo de coisa. Quem segue o rito ou o ritual, ou X ou B ou C, mas vocês querem ser cristãos de verdade, carreguem os fardos um dos outros, carreguem os pesos um dos outros. Porque o apóstolo Paulo, como discípulo de Jesus de Nazaré, Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 13, Jesus ele diz, nisso o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Jesus ele não diz, o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos se vocês andarem com a Bíblia embaixo do braço. Jesus também não diz, o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos se vocês forem proeficientes em falar evangeliquez. Jesus não diz, o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos se vocês tiverem todo mundo uma mesma forma de falar, viverem igualzinho, terem a mesma cultura, vestirem-se iguais. Não. Jesus ele diz, o mundo vai conhecer quem vocês são se vocês amarem uns aos outros. E quão grande é esse desafio de amar o outro na condição do outro? Ainda mais no mundo de hoje, em que o ódio se dissemina, a cultura é de cancelar quem eu não concordo, porque a gente vive num momento de extremo, e no extremo, as pessoas, elas parece que deixam de ser pessoas, eles não conseguem raciocinar, e elas se transformam quase que, ficam até piores do que os animais. Quando a gente vê barbáries como a gente tem acompanhado, é isso que eu penso, que, as pessoas estão vivendo, os bichos estão vivendo e sendo mais humanos que muitos humanos. Então, é nesse contexto que a gente vive e que a gente anda na contramão como uma resistência, e a gente pratica o oposto, ou tem que praticar o oposto. E o mundo só vai saber quem nós somos, logo, quem é Deus, se nós amarmos uns aos outros. Então, naquele contexto, o apóstolo Paulo estava falando para uma igreja que estava sendo oprimida, e ele diz, olha, vocês estão sendo oprimidos e esse fardo que estão colocando sobre vocês não é o que vocês têm que carregar. O fardo que vocês têm que carregar é o fardo do outro. E assim vocês cumprirão a verdadeira lei. Porque o que estavam dizendo para eles era, se vocês fizerem tais rituais e viverem de tal jeito, vocês vão estar cumprindo a lei. E o apóstolo Paulo fala, não é assim, não é isso. Então, a mesma liberdade, a liberdade de viver a plenitude, que o apóstolo Paulo os conclama a viver, é a liberdade que eu e você precisamos viver. É uma liberdade tão verdadeira que a gente deixa o nosso peso
para carregar o peso do outro. E o fardo, ele representa isso, é uma dor, aquilo que nos oprime, aquilo pelo que sofremos. E, trazendo aqui para o contexto de hoje, a verdade é que, se a gente for parar para pensar sobre a vida, eu tenho certeza que, independente de qual contexto cada um de nós aqui vive, todos nós vivemos alguma dificuldade, carregamos algum fardo. Eu não sei qual é o fardo que você carrega, mas eu sei que você carrega o fardo. E isso é óbvio pelo... Será que é o meu? Não, porque... Não é. Está longe aqui. É porque eu coloquei... Eu tenho TDAH, né? Então, eu coloquei ali para me lembrar da oração, né? Que estava tendo oração, só que eu esqueci de tirar. Então, todo dia, estava numa reunião de trabalho, aí 8:50 da noite começou. Aí o pessoal, da onde está vindo isso? Estava vindo de mim, só que eu nem percebi. Não fui capaz de perceber que estava vindo do meu celular. Então, eu ainda não tirei, eu esqueci, gente. Esse tipo de coisa é comum. E aí, gente, eu sei que, diante do cenário que a gente está vivendo, do contexto, só por si, eu posso dizer que todo mundo hoje perdeu alguma coisa, ou alguém que é ainda pior. Além disso, as coisas não estão fáceis. E todos nós carregamos algum fardo. Talvez o fardo que você carregue, você já carregue há muito tempo. Eu não sei. Eu sei de mim e eu não tenho problema. Tenho aprendido ao longo da vida a ser vulnerável. E eu compartilho um pouco, às vezes, da minha história. Com 14 anos de idade, eu cresci num lar cristão. Meus pais fizeram tudo o que podiam, são pastores e fizeram tudo o que podiam para que eu me protegessem o máximo possível e eu não passasse por dificuldades. Só que aos 14 anos, o despertador tocou e eu tive de entrar numa escola. E uma escola... óbvio, eu já estava numa escola antes dos 14 anos. Eu, na verdade, passei num concurso para uma escola e fui para essa escola e, numa época em que nem se falava de bullying, eu sofri muito bullying. E eu reprovei 2 anos. Foi os únicos 2 anos que eu reprovei na vida, foi ali naquela escola, até que meus pais me tiraram. E não era porque eu era ruim ou era um mau aluno, eu simplesmente não ia para a escola porque eu sofria e eu não tinha com quem dizer e com quem desabafar. E naquele momento, com 14 anos só, eu sofri tanto bullying que eu entrei em depressão com 14 anos. E naquela época, ter depressão sendo crente era uma coisa impensável. Sei lá, quantos anos atrás? 18 anos atrás. Eu estou ficando velho. E isso era impensável. E foi a minha primeira depressão. Ali, numa idade que os adolescentes estão se divertindo, curtindo a vida, brincando, tocando o terror, literalmente, eu ficava sozinho em casa, porque sem que ninguém soubesse, eu fugia de tudo por conta daquilo que eu sofria. E aí você acha que a minha vida foi difícil, falando assim, né, um pouco. Eu vou falar um pouco da vida da minha esposa, porque eu não conhecia ela ainda quando eu tinha 14 anos. Eu conheci ela 1 ano depois, se não me engano, né? Ela pode me lembrar aí. E quando eu a conheci, né, com 14 anos, na verdade, estou abrindo aqui algo muito, muito pessoal. O pai dela estava preso num presídio. Ela entrou na igreja, se converteu de verdade, foi a primeira da família dela inteira que se converteu. E eu lembro como se fosse ontem, a gente estava num retiro, inclusive
Eu estou muito animado por retiro. Quem vai no retiro? E a gente estava brincando ali de... Como é que era a brincadeira? Detetive e ladrão, né? E eu era o quê? Eu era o assassino, mas eu não sabia assassinar ninguém, né? De tão lerdo que eu era. E a brincadeira ficou tão sem graça e todo mundo começou a rir de mim no retiro, né? E aí ela riu para mim também. E ali começou uma história, né? Que já são muitos e muitos anos. E 3 filhos. Né? E um infarto. E aí, gente, assim, tá aí um exercício muito legal que a gente pode fazer, que é sempre, quando a gente olha para as nossas dificuldades, a gente olhar para do outro, né? Mas o que eu queria concluir contando um pouquinho, que é só um pouquinho, é que aquilo que a gente é hoje ainda é muito fruto daquilo que a gente viveu, coisas das quais a gente nem tem culpa, mas que, como o pastor Samuel sempre fala, o background, enfim, aquilo que a gente viveu, a nossa jornada na vida, e cada um tem uma, fez com que verdades internas fossem construídas dentro de cada um de nós. E você pensa como você pensa, muito porque você viveu o que você viveu e como você viveu. A gente não pode ser hipócrita. Estamos aqui num processo de transformação, sim, de regeneração, sim, de mudança e transformação total, sim, mas é um processo e não tem uma receita de bolo, é um processo, é uma jornada. E cada um tem um tempo e um jeito e uma forma. E eu amo ao nosso Deus, porque Ele é um cavalheiro, Jesus é um cavalheiro, Ele age em nós e através de nós com cuidado, com carinho, com progressos diários, e assim é a nossa vida, assim é a nossa jornada. Então, não olhe para si se cobrando, porque não é assim que funciona, não é da noite para o dia que você vai se transformar em um Jedi da maturidade espiritual, mas é uma jornada, um processo, e esse processo, todo mundo está nele, todos nós estamos nele. Mas essas verdades internas, né, que hoje afetam na forma como a gente vive e como a gente encara tudo à nossa volta e como a gente reage diante da pressão do dia a dia, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Então, o grande desafio do Evangelho é exatamente eu conseguir, e talvez o maior sinal da maturidade seja eu conseguir deixar um pouco o meu e pegar um pouco o peso do outro. Conseguir olhar para o outro além da aparência, além do que a gente consegue ver externamente, e olhar dentro dos olhos do outro, e ver o outro. E, sabe, eu acho muito legal, se você tem condições de viajar pelo mundo e conhecer muitos países, mas já parou para pensar quão difícil é a gente viajar para dentro do que está ao nosso lado, de quem está do outro lado, e ter empatia para conhecer, adentrar ali dentro e conhecer. Esse é o desafio do Evangelho. Esse é um dos maiores desafios do Evangelho, porque amar é difícil pra caramba, não é fácil, né? Quem for lá em casa no GC vai ter que amar as crianças correndo, né? Para um lado e para o outro. Meu apartamento tem uma varanda e tem porta do quarto e na sala, e as crianças ficam literalmente dando volta, assim. Claro, a gente vai cuidar para que isso não ocorra no dia do GC, mas pode acontecer, e você vai ter que amar a gente, bem como a gente tem que amar todos, né? Mesmo com todas as diferenças. Então, essa é a beleza do Evangelho, né? Que nos ensina a ser empáticos, a ser compassivos. E a beleza é essa vida em comum que faz a gente avançar e prosperar. Thomas Merton, um escritor que eu
gosto muito, já falecido há muitos anos, ele diz, na verdade é um dos seus livros, nenhum homem é uma ilha. E a gente não é uma ilha, né? Literalmente, a gente precisa um dos outros. E no meio dessa panela de pressão que se transforma a nossa vida, a gente tem um caminho, mas o natural é a gente escolher um outro caminho. Quer escolher o caminho da fuga, é escolher um caminho que trata o sintoma, não trata o problema da nossa dor, do nosso fardo. E esse caminho é o caminho que o pastor Jonathan chama no livro, se você já leu, de o caminho medicamentoso da alma, né? Que não é um medicamento verdadeiro, pode ser, dependendo da condição que você viva. Eu gosto de olhar para o medicamento verdadeiro, né, como uma forma de manifestação da cura de Deus. Eu acho que Deus deu inteligência para os médicos, capacidade para os cientistas, e eu não vejo como algo ruim. Na verdade, dependendo de como for a tua vida e de que tipo de problema você tiver, é algo necessário e você tem que, na verdade, se utilizar. Não é esse tipo de medicamento. Efetivamente, a gente está falando de medicamentos que tratam os sintomas que aparecem no dia a dia, de acordo com toda a pressão que nós vivemos, mas que não tratam as nossas doenças da alma e do coração. E são tantos, né? Eu não sei como é a tua vida a nível de pressão e qual é a pressão que você vive. Mas até dias atrás, eu tinha 11, 12 funcionários e a pressão estava muito forte. Então, as pressões são constantes na minha vida. E eu sei que na tua vida também. E elas vão vir, vão acontecer, mas o que é que você usa para tratar? Aonde desembocam essas pressões? E a gente vive num mundo em que nos oferece, né, muitas soluções, muitos medicamentos, né? Quantos homens no dia a dia, na dor do dia a dia, né, homens de família, sérios, que diante das pressões procuram desaguar essas pressões em prostíbulos, acompanhantes, pornografia, que é um problema do nosso tempo. Não precisamos ir longe. Se a gente olhar para aquilo que é menos pior, sabe? Que a gente tem um nível, né? Eu sei que você pensa assim, que eu penso assim também. Erradamente, mas é normal, né? O nível ali não, é só uma série que vira outra e que vira a mesma série 50 vezes. E que é a fuga, o escape, a válvula. É o trabalho excessivo. E eu falo com muito temor porque eu passo por essas dificuldades também. E eu sei o quanto é difícil diante de tudo que a gente vive. Como é difícil. E como isso condena a gente. E quanto você se sente condenado pelo que se torna vício. Mas a primeira coisa é que a gente precisa, se a gente quer partir para um processo de transformação, é que a gente precisa reconhecer que a gente tem um problema. Então, a gente aqui está num lugar tão
gostoso e à vontade, para que a gente possa reconhecer os nossos problemas. A gente não precisa fingir que não somos quem somos. Não. Nem Jesus, ele quer isso em hipótese alguma. Aliás, ele conhece você pelo que você é, de fato. Então, você não tem o que esconder. Se você se esconde para liderança, para os teus irmãos, se eu me escondo, não serve para nada. Porque quem, de fato, deve saber, sabe quem nós somos. Ele sabe quem você é. Então, em 10 segundos, avalie quais são os medicamentos que você tem usado para enfrentar ou para tratar os sintomas que você tem vivido e que tem te deixado tão angustiado. Os medicamentos, eles são só uns indicadores. Existe um caminho efetivo, um tratamento efetivo para tudo aquilo que a gente vive. Para esse medo, essa culpa, essa condenação sair de vez. E está lá na carta de Tiago, irmão de Jesus, ele escreve no capítulo 5, no versículo 16, na nova versão de hoje, traduzida com a linguagem de hoje, NTLH, ele diz assim: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Então, ele fala pecados, mas talvez a sua cabeça, como alguém que frequenta uma religião, ela esteja muito condicionada a olhar para o pecado como uma ação. E o pecado também é uma ação. Mas muito mais do que isso, o pecado é a condição em que eu e você vivemos enquanto seres humanos. Essa condição que mistura problemas, pressões e que destrói. Para pensar um pouquinho, refletir um pouco, que o pecado, se você fez escola bíblica como eu, na infância, você sabe, é aquilo que desagrada a Deus. Mas como a gente desagrada a Deus? Vamos conectar com o início dessa reflexão. Quando a gente machuca a vida, seja a nossa ou a vida do outro, pensa num pecado que está fora disso, você não vai achar. Pecado é aquilo que destrói, aquilo pelo qual o maior preço foi pago. O preço do sangue de Deus, de Jesus, o Filho de Deus. E por que aquilo que machuca a vida? Porque Deus está no outro. E se você faz mal ao outro, você está fazendo mal a Deus. Ou não é Jesus que diz que no último dia virão até Ele e dirão para Ele, no dia do juízo: Senhor, Senhor, no Teu nome a gente não fez um monte de coisa, expulsamos demônios, e curamos enfermos, falamos em línguas, a gente congregou e a gente cantava uns louvores muito da hora, e era transcendente, e Jesus vai dizer: olha, afastem-se de mim, porque eu nunca conheci vocês. Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive frio e vocês não me vestiram. Eu estava nu, vocês não se preocuparam comigo. O que faz a gente ser discípulo de Jesus? Quando amamos uns aos outros. Então, o que é o pecado? É quando a gente não ama. E é começar da gente mesmo. Porque Andando com Leões é sobre tudo, um livro que fala sobre encontrar a verdadeira liberdade através do se relacionar. Encontrar a verdadeira emancipação no dia a dia, na vida em comum. E se a gente foge e busca a solidão, a gente está pecando. Ainda que seja fazendo uma coisa muito legal. Uma criança gritando, deve ser meu filho.
Então, o apóstolo Tiago, ele diz que se a gente confessa, a gente é perdoado. Mas existe um caminho para a cura. Se a gente pede perdão a Deus e confessa para Deus, a gente é perdoado. O sangue de Jesus está aí, essa é a graça. Mas existe um caminho para a cura, que é confessar uns aos outros. O apóstolo Tiago, está falando de todo mundo. Eu preciso expor, abrir os porões da minha alma, os buracos negros ali, escuros da minha existência, para todo mundo? Não. E é sobre isso que eu queria concluir nessa noite. Existe cura quando a gente se torna vulnerável. Mas a gente precisa tomar alguns cuidados. Porque a gente ainda está num processo, né? E aí tem gente que já está nesse processo há mais tempo que a gente. E que pode ajudar a gente. Porque é assim que Deus faz as coisas. Ia ser legal se ele se materializasse, né? Fizesse um super saiyajin e curasse a gente. Mas ele se manifesta, só que na vida do outro. De quem está do nosso lado e que já sofreu, já caminhou, já viveu, já foi ferido. E quais são as qualificações, então, para eu escolher alguém para confessar meus problemas, antes de que eles estourem, confessar a minha pressão, antes de que ela vire uma coisa que fuja de todos os limites? Bom, é importante que ele seja gentil, bondoso, discreto, né? Não dá para a gente compartilhar tudo com quem tenha um histórico de fofoca, né? Vai dar ruim. Ele precisa ganhar a nossa confiança, ter pontos cegos diferentes, ser de alguma forma mais maduro, ou ter aquela qualidade que a gente não tem. Ama você, mas não está impressionado com você e nem se decepciona, não te trata diferente pelo aquilo que você diz. Não te coloca num pedestal, não fica abalado pela sua crise. Desafia você a ser um cara ou uma mulher melhor. E diz aquilo, claro, com bondade, aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. É muito diferente. Existe um abismo entre uma coisa e outra. E leva você a ter e viver e experimentar uma maior liberdade. E é interessante que eu tenho vivido um pouco disso já desde que eu comecei a caminhar na RES e com os pastores Samuel e Sabrina. Eu vou lembrar aqui, na minha, como um TDAH, eu vou lembrar, mas eu lembro que quando a gente ainda estava procurando um local, uma vez eu estava precisando muito expor a minha vida e falar, olha, de ajuda, pedir ajuda. E o pastor Samuel e a pastora Sabrina estavam, junto com o Gabriel, com o pastor Gabriel, Kate, estavam vendo um local no aeroporto. Lembra disso? Não? É porque eu não conversei contigo, mas tu estava com o pastor Samuel, e o pastor Samuel falou para mim, olha, vem para cá para o aeroporto. Eu saí da minha casa e fui para o aeroporto, e aí o pessoal foi embora e ele ficou lá me esperando. E ficou horas ali me ouvindo coisas que depois eu falei com a minha esposa, que eu tinha falado, a minha esposa olhou para mim e falou, você falou isso? Eu falei, eu falei. Eu tenho 11 anos de casado, né? Vou fazer 12, 3 filhos, infarto, enfim. E alguns meses atrás, era meia-noite, eu estava com a minha esposa na casa deles. Porque eu não estou muito longe de ser, na realidade, não tenho essa pretensão, não sou um super-homem.
E, às vezes, eu não sei resolver os problemas da minha vida. E nessa jornada de vida, quantas vezes eu me tratei fiz terapia e me tratei com profissionais. Dá para perceber que eu não sou normal, né? Mas eu queria finalizar com um exemplo que eu citei. É muito óbvio que os nossos pastores são pessoas que podem nos ajudar em todo tempo. E que ele não me mande uma mensagem depois dizendo por que eu falei, porque aí aumentou muito a demanda de problemas ali. Brincadeiras à parte, eles são ouvintes maravilhosos e sempre nos ajudaram. E eu sei que já ajudaram você em algum momento. Mas eu falei um pouco, né? Enfim, não falei, mas na realidade, esses últimos meses foram muito difíceis e eu, com alguns funcionários na empresa, e tudo aconteceu de uma hora para outra, e o peso, a responsabilidade assim, aumentou muito. E eu estava realmente me sentindo esmagado, sabe? Você já se sentiu assim, esmagado pela vida? E eu tinha, enfim, marcado um papo com um rapaz aqui da igreja, que é um dos nossos professores de surf, o Gabriel Tchau. Está aí ele? Não, né? Não. Depois ele assiste. E eu tinha esquecido, estava com tanto problema que eu tinha marcado para pedir conselhos ali em relação à empresa. E eu tinha esquecido, sabe? Completamente, TDAH. E aí, de repente, ele me ligou e eu fui lá, encontrei com ele na casa dele. E naquele momento, quando cheguei lá, já tarde da noite, eu percebi que eu estava ali por um outro motivo, porque ele era alguém que, naquela área, ele poderia me ajudar e ser um ouvinte. Porque ele tinha a experiência que eu não tinha. E eu lembro da tarde, os meus olhos começarem a descer de lágrimas, e eu falar, cara, eu me senti à vontade para dizer para ele, cara, eu estou pensando em desistir. Eu não vou conseguir continuar. Porque está muito pesado. Eu não sabia que era assim. E aí ele falou para mim, palavras que eu nunca vou esquecer. Ele falou, Jorginho, quando a gente pensa em desistir, a gente precisa se lembrar por que a gente começou. Então eu quero carregar isso para um outro contexto. Talvez existam pessoas aqui nessa noite que na jornada da vida estão sofrendo um peso tão grande em tantas áreas, em tantas situações, que um fardo tem carregado um fardo, e nesse momento, até aqui, você não encontrou ainda pessoas com quem expor, e você vai. Eu quero te encorajar nessa noite a encontrar bons ouvintes, irmãos que possam ouvir você. Mas talvez você ainda não tenha encontrado, e talvez você esteja pensando em desistir. Talvez você esteja pensando em desistir da sua jornada com Deus, porque as coisas não são fáceis. Eu quero te fazer a pergunta que o meu irmão me fez: por que você começou? O que te trouxe aqui a primeira vez? O que fez o seu coração queimar a primeira vez? Feche os seus olhos, por favor. Senhor, obrigado por essa noite. Acho que eu passei um pouquinho do tempo como na outra vez, mas eu quero que o Senhor, que conhece e sonda cada coração, sonda as profundezas das nossas almas e sabe a dor que cada um aqui está sentindo. E alguns talvez estejam pensando em desistir. Quantas vezes eu já pensei em desistir? E o Senhor sempre me alcança com seu amor e com a sua graça.
Eu quero te pedir nessa noite que o Senhor alcance a todos nós, com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu perdão, com a sua força, com o seu poder. Senhor, com o seu amor, que lança fora o medo e que nos ajuda a levantar e que nos ajuda a viver o Evangelho, que é essa vertente, levantar e caminhar todos os dias. Fortaleça, Senhor, cada coração aqui nessa noite. Essa é a minha oração, é a minha singela oração nessa noite. Que o Senhor fortaleça cada um de nós para vivermos e enfrentarmos e não fugirmos e não escaparmos e fazermos, Senhor, jus àquilo que o Senhor, de alguma forma, fazermos jus de alguma forma, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor fez e conquistou por nós, e sermos e vivermos uma vida plena e íntegra, uma vida completa, com alegria, com esperança, com paz no meio da tempestade, com paz no meio de qualquer caos, com tranquilidade em meio a qualquer desespero e com esperança, para, Senhor, viver um dia de cada vez, crendo, Senhor, que somos mais do que vencedores. Que assim seja, Senhor, na vida de todos nós, e que ninguém nesse salão, ou ninguém que esteja assistindo em casa, Senhor, ouse pensar em desistir. Senhor, se todo pensamento de desistência seja lançado fora, que todo pensamento de deixar a jornada, de deixar de caminhar, de desistir, Senhor, que tudo isso seja eliminado e que nós possamos, Senhor, lembrar de por que começamos, como o nosso coração ardia enquanto nós ouvíamos sobre a Tua palavra, sobre o Teu Evangelho, sobre essa boa nova que nós somos livres. Que nós somos livres e que nós temos uma vida a ser vivida, que existem coisas e maravilhas a serem experimentadas, uma aventura com o Senhor, uma vida plena, e, Senhor, uma vida cheia de surpresas. Senhor, que não haja pensamentos de desistência em nós, que possamos ver em uns os outros, Senhor, como, Senhor, possamos ver no outro, naquele que está à nossa volta, aquele que nos ajudou, aquele que são nossos líderes, não sei quem, o Senhor sabe, mas que possamos ser fortalezas um dos outros, que possamos ser rochas um dos outros, que possamos ser a casa de Deus um dos outros, que o outro possa encontrar Deus em mim e que eu possa encontrar Deus no outro, para que a gente viva a plenitude do que é ser uma comunidade, que é ser cristão, que o mundo conheça aquilo que nós somos, não pelo que parecemos, mas pelo amor que nós temos e pelo amor que transforma o mundo através das nossas ações. Que assim seja e na vida e na família de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém.